na área contabilista por formação e com 2 anos e com duas pós-graduação em economia e desenvolvimento de negócio, além de inúmeros cursos complementares. Para mim, sua meta é o ponto de partida. Bem-vinda, Tati, é com você. Obrigada, Jo, obrigada, Elis, obrigada, Mara, Reginaldo, Alex, vamos lá. Sexta-feira, né, Elis, nós batemos um papo ali sobre empreendedorismo, planejamento, por que que as empresas brasileiras, né, as empresas familiares e os profissionais autônomos quebram tanto em tão pouco tempo, e o que que acontece, né, como eu trabalho também a parte de organização financeira, até de pessoas e famílias, por que que as pessoas se embolam tanto financeiramente, né? O que que a gente tem aí na nossa história, na nossa cultura, que faz com que as coisas não fluam de uma forma um pouco mais suave, um pouco mais prazerosa e satisfatória no dia a dia, né? E eu tenho aqui as minhas teorias, embasadas bastante aí na minha experiência profissional e no que eu vivencio com os meus clientes, que é a falta de educação que a gente não recebe, né? Educação financeira na escola, e aí o que a gente recebe de educação financeira na família também é uma educação que vem de família para família. Então, quando você tem uma pessoa na família que é bem estruturada financeiramente, essa cultura acaba se perpetuando em gerações e a gente consegue ter pessoas que são mais bem relacionadas com dinheiro, digamos assim, né? Fora isso, a gente tem inúmeras crenças e regras e valores relacionados a ter ou não ter dinheiro, né? Então, tem muita gente que acha que dinheiro é sujo, que ganhar dinheiro, ter muito dinheiro, tem que fazer coisa estranha para você ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro de uma forma limpa e honesta não parece ser uma coisa possível. Então, existe uma regra de que se a pessoa é muito rica, ou ela herdou, ou ela aprontou, e não ela batalhou e conquistou. Então, a gente tem uma regra aí. E a gente tem a questão da falta de planejamento, né? Então, normalmente, a maior parte das empresas familiares empreendem por necessidade. Então, é um membro familiar que perde o emprego, ou que, por alguma questão de família, principalmente as mulheres, né, que têm filho e tal, acabam optando por uma vida autônoma para poder ter flexibilidade de horário, e não se planeja para fazer isso. Dá na telha, vai e faz. E aí, vai e faz sem organização, sem saber fazer uma gestão de negócio, sem saber controlar um fluxo de caixa, sem saber a hora de delegar a tarefa, de contratar alguém para te apoiar. E aí, essa loucura de fazer o que dá na telha acaba levando muitas pessoas a comprometerem todo um patrimônio familiar, muitas vezes pequeno até, numa tentativa louca de fazer alguma coisa que não foi avaliada, estudada, pensada, né? Então a gente tem pressa. O brasileiro é um povo com pressa, quer logo fazer, sair andando, sair atuando, sair fazendo, e aí o que acontece, né? Sem planejamento, a gente toma decisão com muito pouco elemento, e aí toma decisão ruim, né? Toma decisão que não leva em consideração diversos elementos. Então, eu enumerei aqui algumas coisas para a gente falar. Então, uma das coisas é a questão da falta de educação formal mesmo, a gente não tem num currículo, hoje em dia está entrando num currículo de ensino médio aulas de empreendedorismo, e na minha percepção isso deveria estar na pauta curricular desde a primeira vez que uma pessoa põe um pé na escola, porque a gente treina as nossas crianças para serem funcionários de uma grande empresa e não para ser a grande empresa, não para ser um proprietário de uma grande empresa. Então, isso faz com que a gente treine a nossa mente para depender de alguém para ter o sustento e não só da gente mesmo, e de fazer um bom serviço, de inovar, enfim. Então, eu entendo que isso precisaria ser colocado no ensino desde o início e as famílias serem estimuladas a debater esse tema em casa, né? Então, o que é bom para um nem sempre é bom para outro, mas a gente conhece um caminho, né? Que é o caminho, normalmente a gente encontra muito jovem aí que começa a vida profissional seguindo os passos de algum familiar.
Então, isso é porque não tem esse diálogo bem aberto, e a família muitas vezes tem medo dos riscos de uma pessoa sair do padrão, né? Sair do que todo mundo faz isso, você vai fazer diferente, por quê? E isso faz com que a gente acabe restringindo até a satisfação da pessoa com relação ao que ela faz profissionalmente, né? E a gente passa muitas horas da nossa vida trabalhando, trabalhar em alguma coisa que a gente não gosta é realmente pesaroso, né? A questão da pressa e da percepção de que planejar é uma perda de tempo. Então, para que eu vou ficar sentado planejando se eu já posso fazer? E o planejamento, ele é composto de tantos elementos que não fazer um planejamento é uma grande insanidade, e é o que a maioria de nós faz. A gente não planeja. Então, quando a gente planeja, a gente olha e pensa, onde é que eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? Quais são os riscos que eu tenho no caminho? Então, por exemplo, se eu tenho muita concorrência num mercado, vale a pena ou não vale a pena entrar nesse mercado? Quanto tempo eu vou levar para amadurecer uma carteira de clientes a ponto de eu ter cliente indicando cliente e eu preciso investir menos em marketing, né, em boca a boca ou alguma coisa assim? Então, isso são quanto tempo essa empresa vai demorar para se estabelecer no mercado a ponto de eu ter uma renda mais ou menos estimada mensal. E aí a gente pega aquele carro, uma rescisão, investe num negócio, não tem fluxo de caixa para segurar aquilo lá por muito tempo, e aí quebra porque não fez planejamento. Não reduziu, por exemplo, não avaliou, por exemplo, quais são as despesas que são mais importantes do que outras, o que eu preciso priorizar. Então, o planejamento é um grande passo de maturidade para quem quer abrir um negócio, ou para quem já tem um negócio e nunca planejou. Porque quando a gente planeja, a gente não tem controle sobre tudo que acontece. Mas a gente tendo uma direção, a gente já tem um caminho, né? Então, por exemplo, estudar histórias de outras empresas, de outras pessoas, aprender com os erros e com as experiências dos outros, isso tem uma grande sabedoria. Então, se eu entendo o que uma pessoa fez, que possa ou não ter dado certo, eu não preciso cometer o mesmo erro, ou eu posso seguir o mesmo caminho para, poxa, ali deu certo, por que não daria certo comigo também? Então, avaliar essas coisas ajudam a gente a não estar sozinho, né? Se relacionar com pessoas que estão no mesmo barco que a gente também ajuda a gente a fazer uma coisa de uma maneira um pouco mais organizada, né? Definição de metas. Tem gente que fala para mim assim, eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã, você acha que eu vou definir o que eu vou fazer daqui a um ano? E aí é super complicado, né? Porque uma coisa é você falar, amanhã eu resolvo que eu vou almoçar amanhã e tá tudo bem, a não ser que você esteja num plano de mudança corporal, alguma coisa assim, aí não vai ser assim, você vai fazer um planejamento. E se você tem uma empresa, você vai fazer um planejamento. É importante fazer, porque quando você define uma meta, você começa a pensar, ok, eu quero, sei lá, ter 20% a mais de faturamento daqui 12 meses. O que é que eu preciso fazer para isso acontecer? Então, de que forma que eu alcanço mais clientes ou que eu fidelizo melhor os clientes que eu já tenho? De que forma que eu ofereço um produto mais atrativo? Se eu estou trabalhando com alimentação, de repente aparência, sabor, alguma coisa mais específica, né? Como é que eu me especializo em alguma coisa e isso vira um diferencial? Então, a gente não está falando de coisas enlouquecidas, assim, nossa, pelo amor de Deus. Não, é para ter direcionamento, é para ter é por esse caminho que eu quero ir. Quando a gente não tem uma direção, qualquer coisa que as pessoas falam para a gente passa a ser uma oportunidade ou um risco. Então, a gente deixa de saber para onde a gente quer ir e aí a gente vai topando qualquer coisa, né? Tem o Alice no País das Maravilhas, lá, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Isso é uma realidade no empreendedorismo. Se você não sabe onde você quer chegar, você se distrai com coisas que são irrelevantes e acaba perdendo a rota no meio do caminho, né? E quando a gente fala de definição de metas, a gente tem que ter a esperteza de falar, se eu quero 20% a mais daqui 12 meses, então daqui 6 meses eu vou estar com 10% a mais. Mês que vem eu vou estar com quanto? 2% a mais. Então, se eu quero 2% a mais, o que é que eu vou fazer este mês?
para que no mês que vem o meu faturamento esteja um pouquinho maior. Então, quando a gente define uma meta, a gente precisa trazer isso para uma ação diária. Então, eu vou ligar para clientes antigos, eu vou prospectar novos clientes, vou participar de um grupo de networking, eu vou fazer parceria com alguém que complementa o meu serviço, eu vou mudar a forma de embalar o meu produto. Quais são as ações que eu posso fazer para garantir esse pequeno crescimento que eu quero de um mês? E isso começa a virar um hábito, né? Então, hábito conceito tem o nome de hábito conceito porque a gente define um bom hábito e começa a trabalhar para que ele vire um hábito de verdade, né? Então, o que eu gostaria de fazer todos os dias? E a gente começa a desenvolver. Então, a gente fala de um hábito conceitual, né? Tem um ponto bastante importante que eu gosto de trabalhar muito dentro dos processos, que é a questão do comportamento das pessoas que estão envolvidas no negócio, né? Que tomam decisão, que fazem gestão de pessoas, que compram, que vendem. Então, cada um de nós que está numa empresa, a gente tem pontos fortes, pontos fracos. Então, os pontos fortes nos ajudam. Eles nos empurram, nos impulsionam, nos fazem bem e fazem bem para o negócio. E os pontos fracos fazem o oposto. E todos nós temos. Então, quando a gente para e olha para os nossos pontos fracos, por exemplo, uma pessoa que não gosta de lidar com questões financeiras. E questão financeira, assim, ter controle financeiro é uma necessidade dentro de uma empresa. Precisa ter, porque o financeiro, ele aponta onde está o problema, onde tem oportunidade dentro do processo da empresa. Então, se eu não gosto de lidar com finanças, eu tenho o risco de perder o controle do que está acontecendo. Então, o que eu faço? De que forma que eu posso diminuir esse risco? Que eu posso não sofrer perdas porque pelo fato de eu não gostar ou de eu não saber fazer um controle financeiro. Isso entra no plano de ação. Então, às vezes, é contratar um consultor, ou uma pessoa que possa fazer, uma empresa, ou contratar um funcionário, ou aprender a fazer e aprender a entender que aquilo é importante, né? Tem gente que não gosta de vender, mas se é o dono do negócio, às vezes a melhor pessoa para vender o seu próprio negócio é você mesmo. Então, como que eu desenvolvo, né, o relacionamento com clientes? Então, curso, vou fazer curso, vou ler um livro, vou aprender com alguém, eu vou, sei lá, me desenvolver em networking, vou aprender a fazer um curso de oratória. Então, existem 1000 formas da gente desenvolver habilidades que ajudam a gente na execução de um plano de trabalho visando um resultado futuro. Então, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos das pessoas nos ajudam a entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos da empresa, porque a empresa é composta de pessoas. A gente fala que a empresa tem valores, tem personalidade. Por quê? Porque é a mistura das pessoas que estão ali. Então, se a gente tem pessoas mais alegres numa empresa, mais felizes, mais brincalhonas, é muito provável que todo o ambiente, todo o relacionamento com o cliente tenha esse tom de ser mais divertido, mais leve, mais suave. Por outro lado, se a gente tem pessoas mais duras, mais firmes dentro da empresa, o relacionamento e a cara da empresa passa a ter esse tom também, né? Então, assim, quando a gente avalia o que a gente tem de ponto forte e de ponto fraco, a gente começa a ter consciência, percepção e poder sobre o que é que eu posso fazer de diferente para que eu não tenha riscos ou para que eu diminua os riscos que eu posso correr. Isso também vira pequeno plano de ação, né? Coisas que a gente também não faz no planejamento e que é importante é conhecer para quem que eu vou vender o meu produto ou o meu serviço. Então, se eu não sei quem é meu público-alvo, eu vou oferecer banana para, sei lá, peixe, entendeu? Então, a gente precisa entender para quem que eu estou oferecendo os meus produtos, para quem que eu estou oferecendo e se aquilo faz sentido. Então, pesquisa de opinião, poxa, será que eu posso fazer uma pesquisa de satisfação de tempos em tempos? Será que eu posso entrevistar pessoas para saber se aquele produto faz sentido ou não? Então, existem 1000 maneiras de você abordar o seu público e entender qual é a necessidade que as pessoas têm de fato, né? E quando a gente conhece o nosso público, a gente começa a fazer coisas que ajudam
o público a querer nos consumir. Então, ao invés da gente tentar vender, a gente vai querer ser comprado, né? A pessoa vai querer consumir aquele produto porque aquilo faz sentido para ela. E conhecer as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, às vezes a gente acha que é só eu e o meu funcionário, né? Numa pequena empresa familiar, por exemplo, mas na verdade você tem fornecedor, você tem parceiro, você tem cliente, todas essas pessoas fazem parte do microsistema, né, social daquela empresa. Então, se eu tenho um funcionário que está satisfeito com o serviço que ele faz, satisfeito com a empresa, está ganhando relativamente, né, bem, guardadas as proporções de cargos e responsabilidades e salário, provavelmente ele vai compartilhar que aquela é uma boa empresa, que aquele é um bom produto, aquele é um bom serviço, ele vai falar mais bem do que mal. E isso vai se perpetuar dentro de uma pequena sociedade. Então, reputação é um negócio que a gente constrói o tempo todo. Com relacionamento com pessoas, relacionamento com clientes, relacionamento com equipe, é reputação. E aí a pessoa que está satisfeita, ela vai falar bem da sua empresa e provavelmente outras pessoas vão querer conhecer também. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente olha lá na frente e fala, quero dobrar o tamanho da minha empresa em 5 anos, eu tenho que desdobrar isso ano a ano, mês a mês, semana a semana, dia a dia. E as pessoas falam, nossa, mas isso é um mapa do inferno, como é que a gente faz isso? Pelo amor de Deus, não é, gente, é simples. É matemático, você pega o treco e divide, vai dividindo, porque a gente simplifica as coisas. Às vezes a gente olha para planejamento e pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? Que não sei nem por onde começar a fazer isso daí, não vou fazer, então eu vou sair fazendo o que eu preciso fazer, porque o que eu preciso mesmo é vender bolo, então eu vou fazer bolo e vou vender. E aí a gente não se planeja, e aí acaba perdendo o produto, porque vence no armário, acha que vale a pena comprar, sei lá, 400 ovos, porque o preço está excelente, você perde os ovos, então não compensa. Começam a me sobrecarregar, então muitas empresas acabam quebrando quando deveriam estar crescendo, porque tem uma etapa, um momento do crescimento da empresa em que a pessoa precisa decidir se ela contrata ou se ela fecha. Porque à medida que o negócio vai se desenvolvendo, o serviço vai sendo bem prestado, as pessoas vão buscando, vão querendo, e aí chega uma hora que você fala, ok, a minha capacidade operacional acabou, especialmente quando é equipe, eu trabalho sozinho. Não consigo mais fazer isso sozinho e agora o que é que eu faço? Ou eu recuso o cliente ou eu derrubo a qualidade. A terceira opção, né, seria o quê? Eu contratar, eu crescer, entender que, ok, não dá mais para ser sozinho, eu preciso expandir o negócio. E aí eu preciso saber o que eu posso expandir, o que eu não posso expandir, que etapa do meu trabalho eu posso terceirizar, eu posso subcontratar, posso ter uma pessoa de uma equipe. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com culinária pode contratar alguém para ajudar, por exemplo, a preparar os alimentos, a limpar, a higienizar o espaço. Não precisa necessariamente dividir a receita daquilo que ela faz. Mas precisa aprender a se aliviar, precisa aprender a trocar as responsabilidades para que ela possa ter espaço para crescer. Muita gente acaba contratando alguém para vender e ninguém vende melhor o nosso negócio do que a gente mesmo. Então, para a gente contratar um vendedor, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes é na contratação do vendedor que a gente faz uma bobagem e acaba perdendo cliente, porque o processo de venda começa a ficar ruim, tá? Conhecer parceiros, então, quem que eu posso trazer para minha rede de relacionamento, para minha rede de negócio, que me ajuda a me fortalecer como empresa, né? Então, quais são os parceiros, como que eu desenvolvo uma conexão com os meus parceiros de negócio? Por exemplo, todo mundo tem contador. Como é que eu me conecto com o meu contador para que ele seja uma fonte de referências para mim, por exemplo? Né? Então, isso faz parte de planejamento. É olhar para a minha rede de relacionamento e pensar como que eu posso usar essa rede a meu favor e vice-versa, né? Ficar a favor dessa rede. E muitas vezes a gente encerra a nossa relação comercial no pagamento de uma fatura.
E, na verdade, isso deveria ser o começo de um relacionamento, né? Então, de forma geral, o que a gente tem quando a gente fala de maturidade de empreendedorismo? Eu preciso aprender a planejar e entrar em ação para que esse planejamento seja executado. O que a gente faz, brasileiro, de forma geral? Isso não é uma regra, mas é o mais comum. A gente sai fazendo sem saber para onde a gente está indo. A gente sai correndo. Vamos lá, vamos comprar um monte de farinha, vamos comprar um monte de ovo, vamos fazer pão. E aí, de repente, não é esse o caminho. Precisava ter estudado um pouquinho mais, planejado um pouquinho mais. Tá? Então, o planejamento, ele é um grau de maturidade para o empreendedor. Quem quer desenvolver um negócio de uma maneira mais sustentável, principalmente agora em época de pandemia, onde existe uma escassez financeira, né? Então, existem algumas empresas que estão muito bem, obrigado, que a pandemia viabilizou muitos negócios, mas a grande maioria não está nessa condição. A grande maioria está sofrendo restrições financeiras, restrições de negócios, os clientes com medo. Agora o mercado está começando a se reaquecer, mas até então as pessoas estão com medo de gastar porque não sabe como vai ser. Isso traz uma crise, né? Isso traz uma redução, um achatamento do consumo. E para quem não se planeja, até para quem se planeja isso é difícil, né? Lidar, porque ninguém planejou pandemia. Mas até para quem não se planeja, está enlouquecido, porque muitas vezes está endividado, já porque os hábitos não eram bons, agora a coisa piorou, e aí a pessoa fala, eu saio como dessa situação? Quebrei. Então, sai como? Senta o popô na cadeira, eu diria outra palavra nesse momento, mas senta o popozinho na cadeira, pega um papel, caneta e começa a marcar. Começa a anotar. Primeiro, qual é a minha situação atual? Tudo que eu tenho de problemas hoje, qual é o tamanho da minha dívida, quantos clientes eu tenho, quanto eu estou faturando, quanto eu poderia faturar, o que está faltando para faturar mais? Então, a pergunta do o que me impede e o que está faltando são perguntas que destragam coisas na nossa mente, né? Então, o que está me impedindo de fazer tal coisa? Ou o que está faltando para eu atingir tal resultado? São perguntas que nos levam para a solução e não para o problema, né? O que está me impedindo me mostra a pergunta, o que me impede de fazer isso? Normalmente traz um medo à tona, ou traz uma procrastinação à tona, ou traz alguma coisa que está mais num nível mais abaixo do que aquele problema que é o superficial. Então, são dicas aí para você, né? 2 perguntas para você se fazer, que é o que está me impedindo de fazer tal coisa e o que falta para eu atingir o resultado que eu quero. E aí, quando a gente fala o que falta, é fazer um plano, entrar em ação. E aí, como é que a gente desenha um plano de ação, né? Coisas específicas. O que eu vou fazer? É um verbo. Eu vou ligar para 10 clientes hoje, eu vou fazer prospecção de venda. É uma ação, vou ligar. É mensurável, eu vou ligar para 10. Tem um prazo que vai ser hoje. Ok? Então, e que seja realizável e seja importante. Então, se eu quero aumentar faturamento, eu vou ligar hoje para 10 clientes para fazer prospecção de venda. Então, metas específicas, elas têm prazo, elas são mensuráveis, eu consigo medir, elas são verbais, né? É um verbo no infinitivo, é uma ação específica, e tem alguma pessoa que seja responsável por isso e que esteja comprometido com esse resultado. Então, pegar uma meta e transformar num plano de ação é o que eu preciso fazer especificamente para que esse resultado seja atingido. Quando a gente fala de planejamento de mais longo prazo, a gente acaba encontrando o quê? Eu quero crescer, né, uma coisa genérica, quero dobrar o tamanho da minha empresa. Quando eu começo a desdobrar isso, eu acabo desdobrando em várias vertentes. Então, eu posso desenvolver um produto novo, eu posso melhorar o meu marketing, eu posso melhorar a minha embalagem, eu posso tentar negociações melhores de preço, eu posso mudar o meu público. Então, são diversas coisas que podem ser avaliadas, né?
Mas é sempre importante a gente desdobrar isso em pequenas ações que sejam diárias e que a gente consiga medir. Não tem nada mais prazeroso do que você ter uma lista de tarefas e ticar a lista. Então, você vai andando ao longo do dia e fala, nossa, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então, isso requer um pouco de disciplina e organização, que é uma coisa que você cria ao longo do tempo. Não é, eu sou desorganizado, então eu nunca vou conseguir cumprir uma meta. Mentira, isso é desculpa que você está dando para você mesmo. Começa, faz uma agenda e cumpre. E quando você fizer, fiz, você vai sentir uma satisfação incrível e no dia seguinte você vai querer fazer 2 agendas. E é assim que a gente cria o hábito da organização, principalmente voltadas para a meta, tá? É muito gostoso e tentador a gente se distrair no caminho com coisas que não são relevantes para aquilo que a gente quer. Tem muita coisa acontecendo. A gente tem um negócio que chama... Vocês conhecem isso aqui? É um celular. Tem um treco aqui no celular que chama rede social, WhatsApp. Isso aqui para consumir o nosso tempo com porcaria é um veneno. Quando você vai ver, acabou o seu dia, né? Não tenho vergonha de falar que quando eu peguei esse aparelho aqui, o meu anterior faleceu, coitado. Ele veio com um negócio chamado TikTok instalado. E eu tava ouvindo todo mundo falando de TikTok e tal, não sei o que. Eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Depois eu peguei o celular, pus lá, abri o aplicativo e comecei a olhar. Uns videozinhos engraçadinhos, tal, não sei o que. E aí eu desliguei, eu fechei. A hora que eu olhei, fazia 2 horas que eu estava olhando videozinhos engraçadinhos no TikTok. Eu quase morri infartada, porque eu tenho controle de tempo que eu uso nas redes sociais para não ficar muito tempo, porque a gente se distrai mesmo, né? 2 horas olhando TikTok. Eu não tive dúvida, tirei o TikTok do meu celular, porque é um treco sem controle, sabe? Você vai indo. E isso acontece muito, é muito frequente isso acontecer em qualquer rede social. Então, você entra lá no Instagram, por exemplo, para fazer uma postagem sobre o seu negócio, e aí você tem uma sinalização de alguém que curtiu ou comentou alguma coisa, aí você já entra na página daquela pessoa e você já começa a ver o que ela fez, e aí de repente você pula para outro assunto, aí você vai ver, pum, meia hora, 40 minutos. O que é que a gente faz em 40 minutos, né? Então, buscar aí uma disciplina e uma organização, sabe? Para a gente conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer. Que, na verdade, os planos que a gente faz são os planos das coisas que vão trazer para a gente satisfação e felicidade, né? Dinheiro é uma consequência, então se a gente está fazendo alguma coisa que a gente ama, a gente vai ser bem pago porque a gente vai fazer muito bem feito. Então, isso é um ponto importante. E na questão do planejamento, é essa questão de olhar para frente, desenhar onde eu quero chegar e desdobrar isso em pequenos passos que eu consiga dar. Tá? Então, quando a gente olha uma meta de 12 meses, de repente ela é uma coisa muito grande, mas quando eu desdobro ela em metas mensais, ela começa a ficar um treco viável. Então, eu acho que esse é um resumo do que eu chamo de maturidade no empreendedorismo, que é o planejar antes de sair fazendo. E aí eu me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas, responder perguntas. Não sei usar o TikTok, não aprendi a usar. Nem eu. Né? Então, foi um choque. Então, fico aí à disposição. Fantástico! Hoje a gente está aqui com a professora Tatiana Piagentini Sobral. É do vinho, sim. Uma vertente da família dela é do vinho. Trazendo a palestra sobre planejamento e atitude, a maturidade do empreendedorismo. Já agradecendo o Edmilson Dias, Silvia Oliveira, Michi, João Batista de Oliveira, Júnior Cardoso, Reinaldo Silva, lá do Espírito Santo, Lourdes Fontana, Jamile Bispo, Rosângela Pimentel e Rosângela Alice, muito obrigada pela audiência de vocês aqui e pelas perguntas também. Eu tenho, vocês viram que nós temos aqui
uma afinidade com a professora Tatiana, que já deu aula em ETEC, né? E eu tenho muitos alunos da ETEC, viu, professora? Bastante mesmo. E eles gostariam que você pudesse explanar um pouquinho mais sobre uma coisa que você falou e que tá perturbando eles aqui, e estão me perturbando também aqui na minha rede social, inclusive no meu WhatsApp. O que é hábito conceitual? Falei, gente, eu vou deixar ela responder, tá, gente? Pessoal, então, olha aí. Tá, Hábito vamos conceitual lá. por Tatiana. Ou melhor, professora É isso aí. Tatiana. Então, Hábito Conceito é o nome da minha empresa, da consultoria, e esse nome nasceu pensando em mudança de comportamento, né? Então, uma empresa que se desenvolve bem, mais do que qualquer outra coisa, ela tem pessoas se comportando de uma maneira produtiva, de uma maneira direcionada. Então, quando a gente fala de hábito conceito, como eu gostaria de ser, né? O que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de ter e quais são as coisas que eu preciso fazer para que eu consiga ter e ser essa pessoa que eu quero. Então, a gente define um conceito, um hábito conceitual que é, poxa, eu gostaria de ser uma pessoa muito organizada. E aí eu começo a desenvolver pequenas atitudes que vão se transformar num hábito bom para mim. Então, o conceitual, nesse sentido, né? O hábito conceito, ele vem de eu tenho um hábito que eu gostaria de desenvolver, que eu ainda não tenho, ou que eu tenho mais ou menos, e eu começo a executar aquilo um pouquinho por dia, até que eu fale, ó, hoje eu estou satisfeita com a minha organização. Vou até trazer um caos aqui, se a professora Elisângela me permitir. Quando eu comecei na vida empreendedora mesmo, 100% autônoma, eu tinha uma grande dificuldade na minha gestão de agenda, né? Porque eu estava habituada a fazer as reuniões, como até hoje eu faço, mas sempre no mesmo lugar. Então, eu não tinha tempo de deslocamento. E aí, pode parecer bobagem hoje, né? Hoje eu olho e falo, nossa, como que eu não pensei nisso, né? Mas eu marcava uma reunião em cima da outra, seguidinha, com 15 minutos de intervalo. Eu vivia me atrasando. E aí, né, não é muito bom quando, né, para sua própria imagem, quando você se atrasa para o compromisso, porque a pessoa está lá te esperando e você não chega. E um dia eu sentei, assim, eu tive uma pequena crise de nervos, pensando o que eu tô fazendo de errado, que eu não consigo organizar uma agenda para atender pessoas na sequência. E aí eu tive a dica de uma pessoa que trabalha com secretariado, né? Fui pedir ajuda, porque eu sozinha estava patinando. Eu fui pedir ajuda e isso é uma dica aí, gente, peçam ajuda. A gente não sabe, não nasce sabendo das coisas. A gente aprende estudando, aprende tirando dúvidas. E essa pessoa falou assim, se você acha que você leva meia hora para chegar num lugar, coloca uma. Porque se der errado alguma coisa no caminho, você vai levar, no máximo, 1 hora. Talvez até um pouco mais, mas é mais difícil você se atrasar se você dobrar o tempo de deslocamento do que se você botar mais 5 minutinhos. Ah, mas e se você chegar antes? Se você chegar antes, você aproveita para responder as mensagens que você tem, vai no banheiro, toma uma água. Você ganha fôlego, você chega calmo, você não chega desesperado para arrumar uma vaga, desesperado para descer do carro, ou desesperado porque perdeu alguma coisa no caminho, enfim, você chega com calma. E eu comecei a fazer isso. E aí eu decidi que eu queria tudo da minha agenda, na minha agenda, porque a gente é uma pessoa só e a gente precisa, por exemplo, almoçar, né? E quando a gente começa numa vida de autônomo, às vezes a gente esquece desse detalhe, que é almoçar. Então, o almoço entrou na agenda, a caminhada entrou na agenda, a atividade física entrou na agenda, entrou tudo na agenda. E hoje eu olho para minha agenda e falo, nossa, ela não é 100%, eu não consigo cumpri-la 100%, porque a gente não tem controle sobre tudo que acontece no mundo externo, né? A gente consegue administrar como a gente lida com as coisas, mas não o que acontece. Mas eu já me sinto 100% satisfeita com o que eu tenho de evolução da minha agenda. Então, eu pensei em como eu gostaria que a minha agenda fosse, que a minha rotina fosse, né? A gente fala agenda, mas eu queria mais qualidade na minha rotina, eu queria ter mais sossego no meu dia a dia. Não sossego de ficar de boa, mas o sossego de saber que eu vou conseguir, que eu não estou sempre atrasada com as coisas o tempo todo, que eu estou fisicamente ou no horário atrasado. Eu queria ter a tranquilidade de saber que
aquilo que eu me programei para fazer está sendo cumprido, que eu pego a minha listinha e pum, vou ticando. Então, eu aprendi a medir melhor os meus horários, a entender quanto tempo eu levo para fazer as coisas. Por quê? Porque eu estava observando. Então, hoje, Tati, né? Quando eu olho para minha agenda, eu me sinto 100% satisfeita, apesar dela não funcionar 100%, como é o planejado, porque a gente não tem controle sobre tudo. Então, esse é um exemplo. Vou trazer outro exemplo aqui. A primeira vez que eu entrei numa reunião de networking, que foi no BNI, eu peguei o microfone e não consegui me apresentar. Muita timidez, muita vergonha, meu, gaguejei, não falei nada, entreguei o microfone sem me apresentar e foi uma coisa assim traumática para mim. E eu cheguei em casa naquele dia e falei, bom, e agora, né? O que é que eu vou fazer com isso? Ou eu fujo disso e vou voltar pro cenário que eu tava, ou eu lido com essa situação, eu vou enfrentar essa vergonha toda, esse medo todo que eu tô de falar em público e vou dar um jeito de me desenvolver. E aí eu decidi que eu ia enfrentar isso aí. Apesar de eu sentir umas palpitações, uns negócios, eu falei assim, gente, eu vou infartar. Cada reunião eu achava que eu ia infartar, eu falei assim, ok, se eu infartar, eu infartei tentando, sabe? E no fim, hoje, eu me sinto super bem falando em público, então não é um problema para mim, tô aqui falando com vocês, né? Sem ver todo mundo que tá me vendo, inclusive. E eu me sinto confortável já com essa situação. Não é a coisa mais tranquila do mundo, mas é uma coisa que me deixa bastante confortável já. Então, foram aí 5 anos de treino, onde eu me forcei, né? Eu me expus meio que forçadamente para eu conseguir ultrapassar essa barreira e assim, provar para mim mesmo que as pessoas não estão julgando a gente como a gente acha que elas estão julgando. Que as pessoas não estão avaliando a gente como a gente acha que elas estão avaliando. Até tem um ou outro que tá lá falando, nossa, né, mas ela falou, gaguejou, hein? Azar o dele, deixa ela falando. A gente tá lá vencendo o nosso próprio desafio todos os dias. Se a gente for se preocupar com o que o outro tá pensando sobre a gente para de vencer o nosso próprio desafio e começa a buscar agradar a outra pessoa. E aí, sabe a história do a gente se distrai com coisas que são bobagens e sai do plano? Essa é uma das coisas que tira a gente da rota. A gente botar a opinião do outro no caminho. Super fantástico, super respondido. Então, a palavra de hoje é planejamento. Não é isso, professora Mara? O que a gente precisa hoje é criar o hábito de planejar, o que a gente geralmente não faz. A professora Mara vem de uma estrutura e de uma, digamos assim, uma formação de engenharia. E a engenharia em si, ela é muito de hábito e de planejamento. Então, eu acredito que a professora Mara tenha muito a contribuir. Concorda? Plenamente, professora Elisângela. Concordo. Muitas coisas que a professora Tatiana falou, né? Nós vivemos, né, na empresa. Eu sou consultora e perita na Atitude do Brasil, que é a empresa mãe aqui do grupo, né? É uma empresa de engenharia. Tenho a satisfação de, em maio desse ano, eu completei 22 anos de empresa, uma microempresa familiar, né? E atuo nela há 22 anos. Passamos por vários momentos, né, da história do país e tudo, e por erros da gestão também, Tatiana. Muita coisa que você falou sobre a questão de trabalho, sobre a questão de vendas, né, do seu negócio, do seu produto, é a realidade. Por trabalharmos com a área da engenharia, né, e a essência nossa como engenheiros é o planejamento, então eu brinco que eu sou uma sofredora de carteirinha, porque o engenheiro, ele sofre quando as coisas não acontecem como planejado, né? E não só isso, é um exercício permanente de rever a situação, né? Então, a gente tem que estar muito arejado, né? Graças a Deus, a gente, há muitos anos, né, nós temos um clima de trabalho muito, muito saudável,
um clima arejado. Eu até coloco isso, né, para os clientes, porque a gente lida hoje, né, o pessoal do BNI tem essa questão do 80-20, né? Quando eu comecei com as consultorias de perícias em 2005, ela era nem 20, né? Era 10%. O restante eram obras, né, aqui na empresa. E planejar, né, o brasileiro, não só o brasileiro, mas assim, a nossa cultura, né, historicamente, se a gente pega a nossa linha, é o que a professora Tatiana falou, nós não fomos cultivados, né, ensinados desde o berço da pátria a ter esse espírito empreendedor e saudável financeiramente alimentado, né? Então, nós, por colonização, né, nós éramos uma colônia de exploração, né? Então, vinha-se aqui e levava-se o que tínhamos de melhor. Então, nunca passou muitos anos, séculos, para mudar um pouco esse pensamento. E, assim, fiquei feliz em conhecer a professora Tatiana, saber que ela dá aulas de empreendedorismo para a garotada. É super importante a gente estimular esse empreendedorismo, essa cultura saudável financeira nos nossos jovens e crianças, né? Eu vou até além, eu acho que isso devia vir ali, né? Desde do prézinho mesmo, ensinar essa educação financeira e planejar, porque no Brasil eu vejo a gente trabalha há muitos anos na prestação de serviços, né? Eu estou aqui na empresa, mas eu sempre lidei com pessoas, né? Desde muito nova eu lido em áreas que têm contato com pessoas, e a gente vê que a prestação de serviços no Brasil ela é muito difícil, e o próprio prestador muitas vezes não está maduro para prestar a consultoria ou o serviço que ele se propõe, né? Então, eu brinco assim, quando o brasileiro chama para fazer uma reforma na sua casa, né, o paciente está quase no estado último, né? E eu tenho vários clientes, hoje até estava falando com uma síndica de um condomínio, e a gente está planejando fazer uma vistoria lá amanhã cedo, de problemas estruturais do prédio, e assim, olha, eu preciso de uma planta do imóvel, não temos. Você tem um plano de manutenção anual? Não temos. Então, isso não inviabiliza o trabalho, mas complica a situação, né? Então, a gente gasta mais. Então, a cultura do planejar, ela não é incentivada em nenhum aspecto, porque toda vez que a gente fala em planejar, as pessoas pensam que vai gastar mais, que vai perda de tempo, né? Então, tem ainda um pouco dessa cultura que a gente tenta combater. Já melhorou muito, né? Graças aos militantes aí do planejamento, né? Como a professora Tatiana e a maioria dos que eu tenho conhecido, né? Pessoal empreendedor, pessoal do BNI, tem muito essa cultura, né? A própria cultura do BNI, ela traz isso na sua dinâmica de funcionamento. Então, assim, é muito bacana essa troca de ideias, esse afloramento dessa consciência empreendedora, né? Porque realmente nós, aqui na empresa, tivemos uma época que a gente fazia obras para a prefeitura e a gente tinha muitas obras de reforma escolar e nós contratamos uma equipe de vendas. E eu passei por isso que a professora está falando. E era uma equipe técnica, eu só contratei técnicos em edificações, de pessoas que estavam estudando engenharia. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eu ver o meu faturamento aumentar, ele caiu porque os técnicos eles vendiam, mas como eu não tinha uma gestão 100%, o que eles vendiam, às vezes, dava problema na execução. Era diferente do que era executado. Então, eu tinha que apagar incêndios. E foi um transtorno. Então, na verdade, naquela época, a empresa não cresceu, a empresa inchou. Eu tinha uma folha de pagamento e, ao invés de eu crescer o meu faturamento, eu vi, assim, literalmente pegando fogo, né? Porque era reclamação para todo lado. Então, e aí eu sempre falo isso, né? Hoje, eu e o Nilo, a gente tem um plano de mentoria
para os jovens empresários da área da engenharia, que é uma coisa que a gente está trabalhando aqui em parceria com outros colegas, justamente para isso, para ensinar os jovens engenheiros, né, a empreender, mas dar os conselhos para eles que nós não tivemos oportunidade de ter, porque eu penso assim, me corrijam as professoras aqui que estão com a gente. Isso tem acontecido, de uns 5 anos para cá, todo esse movimento, né? É mais antigo, mas que eu vejo assim, se falar, né? E agora na pandemia mais ainda. Mas o Nilo e eu, quando a gente começou há 20 anos atrás, a gente não tinha uma pessoa mais experiente que falava, não faz isso, vai por aqui, né? Mas então a gente quebrou a cara várias vezes. Professora, nós não tivemos isso porque nós não tivemos isso na escola. E a base na escola. A gente deveria ter o curso para ser empreendedor, não para ser funcionário. E administrar o tempo é primordial para a gente fazer isso. Vamos imaginar, o professor Reginaldo, dentro da música, não tem que ter tempo? O senhor mesmo fala para a gente que a pausa é uma nota, ou uma... Eu sempre esqueço a sua frase, que a pausa é uma nota muito bem cantada, alguma coisa assim. Por favor, me corrija, professor Reginaldo. Qual é a sua frase aí quando você fala a pausa? Na verdade, essa frase nem é minha, né? Eu sei que não é sua. Essa frase aí foi num professor da faculdade que eu tinha, que ele dava aula de orquestra, né? Como você organizar uma orquestra, que é mais ou menos isso que a professora Tatiana está falando, né? Você tem que ter um planejamento, né? Que ele falou que a pausa é uma pausa muito bem tocada. O silêncio, né? É uma pausa muito bem tocada. Então, isso, quando eu falo isso para os alunos, tudo eufórico, né? Mas é verdade. Então, isso que a professora Lisângela está falando, realmente, na música é a mesma coisa que a Tatiana está falando aí. Inclusive, essa semana eu estava dando aula para uns alunos que fazem aula comigo aqui na escola, são de Perfeito Saladino. São 2 irmãs. E eu estava falando para elas justamente isso daí. Vocês têm que planejar na hora que vocês vão cantar. Porque todo mundo quer cantar e já quero já soltar minha voz, né? Mas não planeja. Que tipo de voz que eu vou fazer? Vou fazer o que eu vou fazer nessa música? Eu vou readaptar ela? Vou. Então, o que a professora Elisângela deu essa oportunidade para mim para falar, muito bacana. O que a Tatiana está falando aí, o que a professora Mara também falou, a gente usa em todo lugar, não é só quando você vai ter um negócio, não. Em tudo na vida, você vai ter que ter essa organização. Planejar tudo. Você vai construir uma casa, você vai sair construindo uma casa de nada? Não dá, você tem que planejar. Como que eu vou começar? Como que eu vou construir a casa? Vou fazer o quarto aonde? Vou fazer o banheiro aonde? Então você tem que... isso é muito importante, viu, professora Mara? A professora Tatiana, desculpa. Eu aprendi muito com você. Tem muitas coisas que a gente já sabia, lógico, mas sabia menos do que você está falando aí. Muito interessante o que você falou. Por que, professora? Porque aprendi casa muito. de ferreiro, espeta de pau, né, professor Reginaldo? Isso, exatamente. Casa de ferreiro, espeta de pau. Enquanto não vem alguém de fora e falar pra gente que a gente está fazendo de errado, a gente não assume. Gente, a gente está chegando aos minutos finais da nossa programação de hoje. E realmente... passa rápido, gente, não é isso? Passa muito rápido. Conteúdo que a professora Tatiana trouxe hoje para fechar para a gente esse mês de agosto, falando de gestão de negócios, é exatamente isso, gente. É para colocar a gente, como diz a Jo, colocar a gente no prumo. Para a gente nivelar. Mas a gente precisa ser organizado. A gente precisa ser organizado em casa, a gente precisa ser organizado na empresa. Muitas pessoas perguntam assim para mim: nossa, professora Lisângela, você faz muita coisa. Venha ver minha agenda. E já tive gente perguntando para mim: você realmente faz tudo isso? Entra comigo. Acorde às 5h30 da manhã e venha comigo. Vocês vão ver como que a vida é bela acordando cedo. Porque a gente acorda cedo para ganhar dinheiro, não é, Tati? Olha, chamei de Tati. Eu virei íntima da professora, né? A gente falou muito aqui de BNI. BNI é uma rede, é a maior rede de relacionamento que tem de networking no mundo, né, em mais de 30 países aqui, e nós fazemos parte dessa rede. É uma rede educacional, ela educa o empresário a ser empresário.
Ele educa a gente, ele coloca a gente dentro de um conceito de que você tem que ter tempo para tudo. Isso é administração do tempo. Você precisa administrar seu tempo. Você chegar, eu não estou sem tempo para nada. Mentira. Tem tempo para tudo. Tem tempo para família, tem tempo para o cliente, tem tempo para tomar banho, tem tempo para descansar, tem tempo para dormir. Quem faz a nossa agenda? Somos nós. Então, a gente tem que ser educado para que o nosso cliente também seja educado. Lembrando que a gente está vindo agora de um momento presencial, vindo para um online, e no online a gente também precisa de disciplina. E uma das disciplinas que a gente tem agora não é Jo. A Jo é secretária dessa instituição, inclusive dessa franquia, ela administra 14 equipes. Né? Daqui a pouco está chegando a 15ª, a 16ª, a 17ª, e ela administra isso com muita maestria. Ela acabou de falar, saiu da minha agenda, eu me perco. Por quê? Porque está acostumada a trabalhar com a agenda. Então, gente, usem a agenda, seja no celular, no tablet, no computador. Eu aprendi a usar Trello e que realmente funciona, tá? Funciona assim. Eu gostaria agora de pedir então para os professores se despedir da professora Tatiana. Muito bom sua palestra de hoje, professora Tatiana Piagentini Sobral, falando sobre planejamento e atitude, a maturidade do empreendedorismo. Por favor, Josilene Portela. Obrigada, professora Tati, foi muito bom ter você aqui. Mais uma vez, assim, como é bom a gente aprender, né? Eu acho que estou falando que a gente tem pílulas de conhecimento cada segunda-feira, mais uma para nossa saúde, né, de conhecimento. Então, muito obrigado a professora Mara, ao professor Reginaldo, a Elins e a todos os internautas. Aproveitem dessas pílulas de conhecimento, porque quando a gente se abastece do que é bom, a gente se torna uma pessoa melhor a cada dia. Então, muito obrigado pela presença de vocês e segunda-feira, vem com a gente, teremos novidades. Obrigada, Jo. Professor Reginaldo. Queria agradecer a professora Tatiana, hein? Mais uma vez, aprendi muito. O que a Jo falou é verdade. Cada dia que a gente vem no programa, a gente aprende uma coisa nova. Uma coisa que faz a gente sair daqui diferente. Né? E o que a professora Elisângela já falou também. Né? Às vezes a gente fala tanto e não faz. Né? E eu para ser sincero, assim, eu tento me organizar em algumas coisas, mas falar que assim, nossa, começou organizado, né? Eu não vou me afirmar desse jeito, não. Tá? Aprendi muito, acho que acendeu uma luzinha aqui, ó, na cabeça. Opa, Reginaldo, ó, começa a se organizar. Muito obrigado, viu, professora Tatiana, e a todo mundo que estão nos assistindo hoje, gente. Parabéns aí, muito obrigado, tá? Obrigada, professor. Professora Mara Cardoso Machado, por gentileza. Adoro a Jo e as pílulas do conhecimento, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a todos que acompanharam essa palestra maravilhosa da professora Tatiana, esse assunto tão importante, com certeza acrescenta sempre bastante para nós. Ninguém é perfeito no seu planejamento, mas vamos seguindo em frente e planejando essa semana, agradecendo essa oportunidade de começar a semana com o pé direito. Obrigada a todos que acompanharam. Boa noite. Professora Tatiana Piagentini Sobral, muito obrigada pelo seu sim, pela sua presença, pela sua contribuição no momento educacional que a gente está fazendo aqui nesse projeto magnífico, um projeto audacioso, como eu disse no começo. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria, então, que a senhora fechasse para nós aí com as suas considerações finais. Muito obrigada, agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é o planejamento. Tem uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, que se você não tiver uma meta sua, você vai cumprir a meta de alguém. Porque a gente sabe que está sempre em ação, mas a gente está em ação a favor de quê, né? E uma das coisas que a gente pode fazer, então, para os adolescentes que estão assistindo a gente, para os pais que estão assistindo a gente, como que a gente ajuda as crianças a desenvolverem a cultura do planejamento desde criança, né? Então, para as crianças que praticam esportes, por exemplo, ajudá-las a definir metas no desenvolvimento de esporte, porque quem corre
por exemplo, ou que pratica alguma atividade física, sabe que precisa organizar, por exemplo, uma corrida de rua. Você não pode sair correndo muito rápido no começo, senão você não chega no final. Então, existem formas de você aprender a fazer o planejamento. Muitas vezes a gente faz o planejamento de uma forma inconsciente, então é trazer isso para a consciência e falar, nossa, eu faço isso, né? E parar de se criticar tanto. Então, por exemplo, vai tirar férias com a família, monta um roteiro de viagem, faz o planejamento do que vai levar, quais são os passeios que vai fazer, a bagagem fica menor, a coisa fica um pouco menos ansiosa, né? Porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. De novo, planejamento é uma rota, não é uma coisa cravada em pedra. Então, mudanças acontecem, mas a gente sabe a direção. Essa é a importância do planejamento, ter a direção, né? Então, essas são maneiras da gente envolver as crianças nas atividades de planejamento. A criança ajudar a montar um roteiro de viagem, planejar a semana dela de estudos, por exemplo, é uma forma de você ensinar uma criança a fazer planejamento já desde pequenininha, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço demais essa oportunidade. Gosto muito de falar de planejamento, poderia ficar aqui horas falando, mas sabemos que aí está na hora do nosso descanso também, que amanhã tem mais, né?